Escribas e fariseus. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. Vai estar nos contando que Jesus ele está saindo de um determinado lugar. De repente, ele avista um publicano chamado Levi. Levi, a Bíblia diz que está sentado perto à coletoria. Ele está sentado ali na coletoria. O que é coletoria? Coletoria era onde eles recebiam os impostos. Então, este publicano, Levi, está sentado na coletoria, provavelmente recebendo os impostos, e de repente Jesus passa por ele. E Jesus libera uma palavrinha, meus irmãos e amigos. Jesus libera a palavra para Levi: segue-me, oh glória, segue-me. E a Bíblia vai dizer aqui no verso primeiro, vai dizer aqui, ó, deixou tudo e seguiu. Mas medita comigo, o que levou um publicano cobrador de imposto, que naquela época, para os romanos, ganhava muito bem, o que levou esse publicano Levi a abandonar o seu trabalho, o seu cargo, o seu ofício, abandonar tudo, deixar tudo, mudar sua vida radicalmente para seguir Jesus. O que aconteceu? Será que é porque ele ouviu somente essa palavra, segue-me? Pensa comigo, o que levou esse publicano a deixar o seu ofício, largar tudo para seguir Jesus? Muito forte, né? Será que é a palavra segue-me? Porque essa palavrinha é tão pequenininha, é tão curta, parece ser tão vazia, mas o importante não é a palavra. Não é a palavra que Jesus liberou, segue-me. Porque o poder não está na palavra, mas está, sabe em quê? Na manifestação, no poder que há na pessoa de Jesus. Quando Levi escuta segue-me, Levi automaticamente olha para quem está falando segue-me, para quem está falando para ele seguir. Quem estava falando não era qualquer pessoa, era Jesus. Então Levi automaticamente olha para a manifestação de Jesus, o caráter de Jesus, para os testemunhos de Jesus, entende? E quando ele olha, nossa, quem está me chamando é quem tem manifestação, é quem tem testemunho, sabe, irmãos? Porque mais do que palavra, é o exemplo de quem está chamando, é o exemplo de Jesus. Quem estava chamando Levi para seguir era Jesus. Jesus curava, Jesus manifestava suas maravilhas, Jesus ressuscitava, entendeu? Então, não é a palavrinha que convence Levi, é quem está falando, é quem está liberando a palavra, é quem está convidando ele. Quem convidou ele foi Jesus. Porque por mais que você prega, porque não adianta só pregar, não adianta só liberar a palavra, você tem que viver, você tem que praticar, você tem que ter testemunho, que ter frutos. Então não foi a palavra que convenceu esse publicano Levi. Quem convenceu o publicano Levi foi a manifestação de Jesus, foi a pessoa de Jesus, foi o exemplo de Jesus, foi o caráter de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois que Levi deixa tudo para seguir Jesus, Levi decide fazer um banquete. Um banquete. Nesse banquete, o texto vai dizer que tinha muita gente. Tinha fariseus, tinha escribas, que eram povos da mesma facção. Entende? E nessa mesa, nesse banquete, está o discípulo de Jesus e está Jesus. E de repente os escribas e os fariseus, quem eram os escribas e os fariseus? Eram estudiosos na época, eram doutores da lei. E a Bíblia vai dizer que eles se incomodam, eles se inquietam por Jesus estar na mesa. Por quê? Porque pela lei ali, os judeus, eles não aceitavam muito o, esse trabalho que os romanos faziam. Porque os romanos, muitas das vezes, pegavam até os judeus para serem cobrador de impostos. E o problema, irmãos, é que os próprios judeus
muitas das vezes passava por um determinado lugar e extorquia os próprios judeus, os seus próprios povos. Era como se Roma cobrava impostos e, além de cobrar os impostos, eles cobravam um valor além, acima, para extorquir para eles ficarem também com uma boa parte do dinheiro. É como se fosse a corrupção que a gente vive hoje, aqui no Brasil. Então, assim, aos olhos dos judeus, isso não era bem visto para eles, mas aos olhos de Roma, era bom demais, porque eles cresciam em cima das pessoas. E ele sabia que tinha até judeus trabalhando para Roma e os judeus extorquiam os seus próprios povos. E quando ele vê o judeu ali, Jesus e os discípulos na mesa, eles vai dizer: por que vocês estão assentados aqui com os pecadores? E o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus libera uma palavra maravilhosa para eles. Jesus disse assim: não são, não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes que precisam de médico. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu estou aqui porque eu sei justamente que vocês são pecadores. E eu vim para os pecadores, a trazer o arrependimento para a vida dos pecadores. Olha o que diz aqui. Ó. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Uau, que palavra poderosa, meus irmãos. Que palavra linda, meus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus veio para os pecadores. Tem muitas pessoas, irmãos, que afasta de pessoas que muitas das vezes estão na prática do erro. Mas Jesus, irmão, sentava com os pecadores. Mas Jesus sentava não para ser contaminado, mas para trazer a limpeza na mesa, para trazer o arrependimento na vida de quem estava no ato do pecado. Entende uma coisa? Muitas pessoas usam isso até mesmo como desculpa para errar, para pecar. Entende? Esse texto não é para você estar na roda de pecadores, na roda ali num bar, para você contaminar, para você beber, para você prostituir, porque Jesus andava com os pecadores. Não, Jesus andava com os pecadores, mas era para trazer arrependimento aos pecadores. Jesus estava numa mesa ali de erro, mas era para trazer o arrependimento, a conversão, entende? E muitas pessoas usam isso para poder errar, para poder pecar. Sim, você pode ir num bar, mas para trazer arrependimento aos que estão alcoólatras. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus não faz acepção de pessoas. Entende uma coisa? Olha só, pegue esse exemplo de Levi. Vale a pena abandonar tudo para seguir Jesus. Como é bom servir a Jesus. Como é bom a gente ter intimidade com Jesus. Como é bom a gente viver na comunhão com Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra vida boa, maravilhosa do que estar ao lado de Jesus. Meu amigo, Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes. É. Então, se você está vendo alguém que precisa de arrependimento, de salvação, não se exclua, não. Entra na roda, mas para pregar a palavra de Deus, para trazer o arrependimento, porque é isso que Jesus nos ensina. Amém? Faça diferença. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não contaminou Daniel. Amém? Deus abençoe, você é diferente.